Obrigado, Arlock. Obrigado, Alexandre. A gente vai fazer uma pequena inovação aqui na parte dos prêmios e a gente vai fazer uma rodada rápida aí de Q&A com vocês, porque eu acho que o mais bacana de toda essa interação é a gente poder trocar um pouco as experiências que vocês têm nas diferentes atividades. Eu acho que tem uma coisa em comum na trajetória de vocês dois, eu queria começar por essa particularidade comum. Acho que apesar das dificuldades que foi não só expressar a sua opinião livremente em diversos veículos e reiteradas vezes, uma atrás da outra, sofrer tentativas de perseguição, mas também de criar uma ferramenta para que as pessoas pudessem separar os maus políticos dos bons políticos, aqueles que estão comprometidos com mudanças institucionais boas para o país e aqueles que não estão, tem uma coisa em comum que é coragem para continuar fazendo isso. Então, a minha primeira pergunta é: o que motiva cada um de vocês a continuar fazendo esse trabalho tão bacana que vocês fazem? Primeira coisa é não pensar muito. Se pensar demais, a gente para. Eu acho que o jeito como eu sempre funcionei é pensando em criação. O que me dá muito prazer é a ideia de enxergar a realidade, Gabriel, e pensar se poderia ter alguma realidade diferente. E aí dar os passos para ir lá e transformar essa realidade. Tem pessoas que são muito motivadas para olhar para trás, né? Então, puxa vida, olha só, isso foi realizado, aquilo, olhar com uma certa nostalgia. Tem pessoas que são motivadas mais a sonhar, ficar imaginando só e não ir para a prática. E é um drive interno meu, sempre foi na jornada. Então, eu acho que o grande prazer da vida está na gente definir um objetivo ambicioso que tem a ver com nossos valores e dando os passos, aquela caminhada, aquela subida na montanha, é o que me motiva muito. A hora que, quando você chega lá no topo, você olha e fala, tá bom, estou aqui, mas aí acabou. Então, vem uma outra montanha, depois uma outra. Eu acho que é sobre a jornada. E no caso da política, de uma realização que me veio como empreendedor, vendo todos os amarras que o Estado coloca, todas as burocracias, todos os custos, percebendo que isso, na verdade, acaba não recaindo tanto nas costas do empreendedor em si. Eu tinha essa ilusão no passado, eu achava que o empresário que pagava o pato. Puxa, como a gente é coitado, que tem esse imposto para pagar, essa regulação, e multa daqui, roubo de carga dali. Não é verdade. O empresário brasileiro não é burro, ele sabe fazer conta e vai colocando no preço. Vai incorporando no preço, motivo pelo qual muitos produtos de consumo aqui são o dobro do preço dos produtos, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Hong Kong, etc. Quem paga o pato é o cidadão comum. Então, a gente precisava fazer uma mudança, essa mudança só pode passar pela política, não há outro caminho. Não existe ninguém olhando para o Congresso, que é onde está o poder, o dinheiro, ou inclusive a força para destituir membros dos outros poderes, executivo e judiciário, só o Congresso pode. Então, a gente precisava criar um mecanismo de cenoura e bastão, de incentivo e recompensa para premiar os melhores. O que me motiva, Gabriel, como a Vitória disse no começo, é discutir ideias. Então, o que eu gosto de fazer da minha vida é discutir ideia, entendeu? Não gosto de chutar cachorro morto, sabe? Hoje parece que as pessoas, tem um historiador que ele fala que as pessoas elas pensam, tem um Lego language. Né? Você pega pedaços coloridos de pensamento pronto e vai encaixando, né? Eu gosto de desmontar esse Lego, né? Então, discutir ideia que eu gosto de fazer da vida. Leandro, já ouvi algumas críticas a ti, de pessoas dizendo que tu costuma descontextualizar as coisas, quando eu julgo ser justamente ao contrário, né? Como é que tu lida com esses ataques? E, Alexandre, eu acho que algumas pessoas também já devem ter criticado bastante aí o guia dos políticos, né? Inclusive, sei lá, a forma de cálculo ou como que funciona. Se tu pudesse explicar um pouquinho, e aí se vocês acreditam que existe idoneidade hoje na mídia, no jornalismo, etc., ou se está todo mundo fazendo esse jogo de ataque à sopra?
Bom, gente, antes eu queria agradecer, dizer que eu gosto muito também do Alexandre. Fiz uns vídeos aqui para o ranking dos políticos, adorei. Não sei se deu muito certo lá para o ranking, mas eu adorei fazer, sobre por que o Brasil não dá certo. E também sou um grande admirador aí do ranking. Tão certo que muita gente pegou o vídeo, cortou o nosso logo fora, colocou o logo dos caras e viralizou. Absurdo. Enfim, pois é, muita gente fala isso, você tira informações de contexto. E, na verdade, o que eu faço é colocar informações no contexto. Por exemplo, eu falo lá no primeiro livro que o zumbi tinha escravos. E muita gente fala, que absurdo, como é que você pode falar isso? O zumbi tinha escravos. Eu falo, olha, vamos pensar conforme o contexto. Ideias de igualdade, de que os seres humanos de que a escravidão seria, o fim da escravidão seria possível, de que os seres humanos merecem todos o mesmo direito, isso é coisa da Revolução Americana para cá, do século XVIII para cá. O zumbi ele morreu em 1695, morreu no século XVII. E muita gente fala, porque o zumbi era um canalha. Eu li no livro do Leandro que o zumbi era um canalha. Eu não falo isso. Eu falo, olha, o zumbi era um personagem do seu tempo. Ele era uma pessoa da época. Entendeu? Então, o que eu faço várias vezes, mesma ideia das nações indígenas, os índios brasileiros eles se odiavam tanto, algumas tribos, quanto entre eles um francês, um português e tal. Isso é pensar conforme o costume da época, conforme a mentalidade da época. Então, para mim, essa é uma crítica muito fácil, mas bastante errada, não me aflige muito. Então, no ranking dos políticos, nós tentamos deixar o mais objetivo e simples possível. Basicamente, cada parlamentar tem uma nota de 0 a 10. Acho que todo brasileiro consegue se relacionar com isso, com a ideia de 10 é bom, 0 é ruim. E os critérios são alguns muito simples, que não tem muita polêmica: falta sessões ou comparece, participa de todas as atividades parlamentares. Em termos de gasto público, se o parlamentar tem um monte de assessores e torra a verba que deveria ir para saúde, educação, segurança, ele perde pontos. Nós chegamos a ter um senador com 73 assessores, custando mais de 40 milhões de reais por ano, ou seja, nós tivemos um senador que custa o equivalente a 700 professores na rede pública, então perde pontos. Depois nós temos também a questão de processos criminais, então se ele é condenado na justiça, o ranking dos políticos pega informações dos tribunais de justiça de todo o Brasil, compila isso, e à medida que um parlamentar, um deputado ou senador, ele vai sendo condenado em improbidade administrativa, ou mesmo formação de quadrilha, tem crimes graves lá no Congresso, tem bastante gente enrolada com a justiça, perde pontos. E, por fim, nós temos um conselho de avaliação de leis, composto por 30 economistas e juristas, todos apartidários, da minha figura até todos os profissionais e voluntários, ninguém é de nenhum partido. Esse pessoal avalia todas as leis que vão para o Congresso e separa aquelas que têm a ver com corrupção, privilégio e desperdício das leis de outros assuntos. Se a lei é corrupção, privilégio e desperdício, aí leis que ajudam a combater esses males são bem pontuadas, e leis que favorecem a corrupção, privilégio e desperdícios, não. Por exemplo, nós tivemos recentemente o aumento do fundão eleitoral, que aumenta de 2 bi para mais de 5 bilhões de reais, o dinheiro que sai do bolso de todos nós aqui, especialmente dos mais pobres no Brasil, proporcionalmente o pobre paga mais imposto que rico no Brasil, e aí o dinheiro vai do pobre, que está lá precisando de dinheiro para comer e para comprar o remédio da vovó, para financiar a campanha eleitoral daqueles políticos que você odeia. E 2/3 do Congresso votaram para aumentar o fundão eleitoral. 1/3 votou para manter o fundão eleitoral, e alguns se manifestando publicamente para extinguir, que seria o ideal. E esses caras perdem ponto no ranking. E a nossa ideia agora, estamos no olho do furacão, esse é o momento, muito importante, todos estão aqui, são formadores de opinião, ajudar a divulgar o ranking dos políticos, nossas redes sociais, estamos aí no Face, no Insta, no Twitter, no TikTok, divulgar o projeto, porque a eleição é agora, e agora a nossa chance de fazer uma grande renovação no Congresso. Deixa eu fazer uma... Primeira vez que eu ouvi falar do ranking dos políticos foi por acaso. Eu estava navegando na internet e procurando algumas informações sobre alguns congressistas, e eu me deparei com o ranking, olhei, achei muito legal, tive uma ótima impressão no início, e fui comentar com alguns amigos. Eu disse, pessoal, joguei num grupo ali, ouvi falar desse ranking dos políticos, dei uma olhada, parece um negócio bacana, parece...
super interessante, acho que é uma boa ideia, deem uma olhada. E a reação imediata foi ceticismo. Não, cara, isso nunca vai funcionar. Você acha que os políticos vão dar bola para o que as pessoas estão dizendo no ranking? Os caras não vão olhar para esse negócio, isso aí não faz sentido nenhum. Quem é que vai dar bola para um ranking que diz que o cara votou bem, votou mal? O brasileiro não se importa com esse tipo de coisa e tal. O que eu achei perfeitamente plausível e normal. O ceticismo é uma reação inicial super comum das pessoas. Mas eu queria entender de ti, Alexandre, o que tu tem visto de mudanças, se é que tu tem visto de mudanças, no comportamento dos congressistas a partir do momento que vocês começaram a divulgar que eles estavam votando bem, votando mal, votando a favor das mudanças ou não? Olha, Gabriel, a gente fica muito animado com o resultado que vem crescendo ao longo do tempo. Teve uma série de causos aí, por exemplo, na cidade de Paraupebas, na região norte, nós recebemos a ligação de um assessor de um deputado federal da região, dizendo o seguinte: olha, vocês aí do ranking, o meu deputado quer saber o que é esse negócio de ranking, porque ele estava lá no palanque dele fazendo discurso, e uma eleitora levantou o celular e falou assim: deputado, eu estou vendo aqui no ranking dos políticos que o senhor está com um processo aí, explica isso para a gente, no meio da palestra lá anterior. E aí o cara ficou branco na hora. Pô, ranking dos políticos, o que é isso? A gente recebe muita comunicação das assessorias dos parlamentares perguntando um pouco como é que o ranking vai pontuar esse ou aquele projeto. Tentamos tratar isso com o máximo de seriedade possível. Nós temos anualmente o prêmio anual dos melhores congressistas do Brasil, com o troféu de excelente parlamentar e o troféu agora bom parlamentar, que a gente quer estimular também bastante gente. Tivemos na última rodada 180 congressistas presentes. O primeiro prêmio tinha 5. Depois foi aumentando. Então, quer dizer que o negócio está sendo divulgado e o político, como qualquer outra... O político ele precisa de voto, ele quer ser reeleito, ele quer crescer no ambiente da vida pública. E é um ambiente muito competitivo. Então, qualquer ferramenta que possa ajudá-lo a divulgar um bom trabalho ou que possa atrapalhar um mau trabalho, eles ficam de olho. Lembrando que o ranking dos políticos é totalmente apartidário. Qualquer parlamentar de qualquer partido pode ser bem avaliado ou mal avaliado, desde que siga esses princípios de anticorrupção, antiprivilégio e antidesperdício. Pegando o gancho, então, do ranking, Leandro, acho que, como o Alexandre mencionou, as eleições estão se aproximando e eu imagino que a gente tenda a ver vários casos de cancelamentos políticos aí, né, pela frente. Como que tu vê essa questão, né? E aí as ferramentas como o ranking podem ser importantes para dar uma visão um pouco mais clara para a população do trabalho real e não de suposições ou simplesmente perspectiva que uma pessoa tenha sobre a outra? Pois é o que o Kim Kataguiri está vivendo agora, né? Ele lá no podcast ele defendeu o direito as pessoas terem ideias bizarras, a liberdade disso. Obviamente ele não estava concordando com nenhuma ideia e apareceu no Jornal Nacional, foi, né, todo mundo até da direita, da esquerda, o acusou de nazismo e tal, e tudo isso. É uma arma política, né? Então esses cancelamentos, você enquadrar a pessoa numa categoria abjeta, é uma arma política poderosa, né? A gente sabe muito bem disso, a gente sabe como isso funciona, isso não é de hoje, né? Desde lá da Revolução Francesa, ou talvez de antes, esse tipo de euforia, de fúria contra uma personalidade pública acontece. Mas me parece que coisas como o ranking conseguem ser um antídoto para isso, né? Porque falar é muito fácil. Às vezes eu fico pensando assim, será que a gente não deveria avaliar um governo sem saber quem é o governante, mas só pelas suas medidas, só pelo que ele aprovou, pelo que ele fez? Mas o fato é que falar a gente leva isso em consideração, talvez não devesse levar tanto. Uma coisa bastante interessante é o seguinte: pessoas que falam melhor, né, que vêm aqui em público e se expressam com aquela ênfase toda, são melhores políticos. Tem até um debate, acho que na eleição, uns 4 ou 8 anos atrás, do Manteiga
com o Armínio Fraga. Então ali, né, um gigante e um monstro, né? Quer dizer, uma diferença enorme entre o Guido Mantega e o Armínio Fraga. O fato é que o Guido Mantega ganhou o debate. Então é impressionante como muitas vezes a gente dá um poder excessivo para como as pessoas falam. Ou aquele político ele é bom porque ele fala bem, porque a voz dele é boa. A gente não deveria pensar tanto nisso, né? Deixa eu trazer um outro ponto aqui. Esse vale para vocês dois. Por essas atividades que vocês promovem, seja o ranking, Alexandre também é CEO de uma empresa de capital aberto, o Leandro publica em vários veículos importantes do Brasil. Além da dificuldade pública, né, de você receber as críticas públicas, o que é perfeitamente normal, vocês já experimentaram situações onde tentaram ameaçar vocês ou prejudicar a vida pessoal de vocês ou eventualmente até da empresa? Como é que tem sido lidar com esse mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais tenso, aonde muitas vezes sai da esfera da crítica pública e pode entrar em uma esfera um pouco mais séria? Olha, eu já tive algumas experiências de leve cancelamento, não é agradável, mas a gente vai ficando com casco duro, vai acostumando. Teve uma vez, por exemplo, que eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, e aí era sobre as medidas econômicas na época da pandemia, em que o governo soltou o auxílio emergencial, com o qual eu sempre concordei, mas eu demonstrei preocupação com a inflação. Então eu estava lá na minha declaração, com a seguinte frase, no meio de um monte de coisa que eu estava falando, foi pensado a frase: auxílio emergencial sem corte de custos é suicídio inflacionário. E eu, nem por um segundo eu imaginei que essa frase poderia ser polêmica. Eu simplesmente, poderia ser a frase 1 mais 1 igual a 2. O governo já está com déficit, você vai fazer um auxílio emergencial, não vai cortar na gordura, vai dar inflação, acabou. Essa frase foi para a manchete, da manchete para o Twitter, do Twitter foi uma loucura, trending topics do milionário malvadão que não quer fazer auxílio emergencial, que é mentira, porque eu era a favor, mas simplesmente eu dizia que se você não cortar alguma coisa na carne, nas pensões de Marajá, nas altas aposentadorias do funcionário público, ou nos juros, ou alguma coisa de déficit estatais, alguma gordura para você viabilizar o auxílio emergencial, ia simplesmente gerar inflação, a inflação vai vir tão certo quanto 1 mais 1 é 2, e a inflação sempre machuca os mais pobres, inevitavelmente. Então é simplesmente um roubo ao bolso dos mais pobres. E a lógica morre nesse momento, vira uma turba, e aí começa, parece que tem pessoas assim que estão lá só para quem nós vamos odiar essa semana. E aí começa todo mundo xingamento e morte ao cara. Eu já recebi foto de guilhotina nas minhas redes sociais. Eu falei, estamos na Revolução Francesa, o cara falou 1 mais 1 igual a 2 e merece a guilhotina por falar isso. Então foi esse o gosto que eu tive inicial. Mas, novamente, a gente tem que decidir, sempre na vida tem 2 caminhos, na minha opinião. Isso foi ensinado desde os meus avós, que são sobreviventes de campos de concentração. Eles foram presos em campos de concentração nazista, passaram 6 anos como trabalho escravo. Eles falavam, olha, tem o caminho fácil, tem o caminho certo e o caminho fácil. Então, coloquei na minha cabeça, vou tentar fazer sempre o certo, não importa as consequências. Olha, por incrível que pareça, acho que poucas saíram das redes sociais. Na rede social todo mundo é valente, né? Todo mundo é valentão, então a gente espera mesmo que tenha muito xingamento, ameaça e tudo isso, né? Então isso é rotina. Mas é engraçado que, imaginem vocês se existisse uma terapia ao contrário. Geralmente a gente vai fazer terapia, a gente vai num psicólogo para parar de acreditar em fantasmas, né? Tipo, a gente acha, não, olha, essa pessoa, você acha que as pessoas estão contra você. E o psicólogo fala, cara, pensa bem, na real, talvez você não seja tão importante assim, as pessoas estão tocando a vida delas, elas não estão contra você. Ou então, se a pessoa disse aquilo, é porque, na verdade, ela está querendo outra coisa, ela me menospreza e tal. É a chamada leitura mental, né? O que a psicologia comportamental cognitiva chama de leitura mental. Ou a ideia de que tudo vai dar errado se isso acontecer.
né? Como que chama isso? O alarmismo, né? aquela ideia de que se isso acontecer isso, se eu for mal naquela prova, eu vou perder não sei o quê, e daí no final vai dar tudo errado na minha vida. E o psicólogo fala, não, calma, não é bem assim. Então, cuidado que isso é um padrão de catastrofismo e tal. Mas parece que hoje o Twitter, as redes sociais, elas são uma antiterapia. Elas fazem você acreditar que se alguém contou uma história sobre a história do Brasil, é porque, na verdade, ela tem interesses e ela quer oprimir os grupos. Ou então, né, nesse caso, ele é contra os pobres, né, alguma coisa assim. Ou então, se a gente permitir que essa pessoa fale isso, no final das contas, a corda do pluralismo vai se esticar a um ponto de que não haverá volta, não haverá retorno. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mesmo a direita, o centro, a centro-direita, a esquerda, enfim, que as redes sociais elas são quase uma antiterapia, né? A gente acentua padrões psicológicos ruins, né? Eu percebo uma certa dicotomia hoje no que tange a questão de que, ao passo que a gente fala que o Google não esquece de nada, né? E tá tudo, o Google não esquece de nada e está tudo ali eternamente exposto, o que você posta, etc. e tal. Existem figuras públicas, não vou citar nomes, não tem porquê, né? Que, bom, se juraram de morte em alguns anos e agora aparecem juntos apertando mãos nas fotos. O eleitor lembra dessas questões, ele se presta a buscar a informação, ou é sempre a notícia que está no hype ali, da última polêmica e do último Twitter, etc. e tal? Não, a impressão que eu tenho, na verdade, isso é estatística, que as pessoas mal abrem os textos que compartilham. Né? Isso a porcentagem de gente que mal abre o texto é enorme. Então, me parece que um problema de fake news não é só que às vezes a notícia é falsa e tal, mas que a gente escolhe e compartilha aquilo que a gente quer, que satisfaz a nossa visão de mundo. É mais ou menos isso que você perguntou, né? Não estou escutando, está dando um retorno ruim. Então, não sei, tem aí essa história de agências de checagem de fatos, né? Muitas são left checkers, né? Não exatamente fact checkers, mas tem um trabalho bom, muitas têm um trabalho bom, mas eu acho que o problema não é só a fake news, né? A gente gosta de acreditar naquilo que confirma visões de mundo, assim a gente vai entrando em espirais de radicalização e não sei como resolver, não. Eu só acrescentaria que existe uma incongruência entre o que a gente vê nas mídias e a realidade objetiva. Acho que na minha fala eu abri mencionando alguns dos avanços óbvios que a humanidade passou. O ser humano hoje vive mais tempo, mais saudável, mais feliz, trabalhando menos horas, com muito mais acesso à cultura do que em qualquer outra época. E se você lê as manchetes de jornal, parece que o mundo vai acabar amanhã. Então é catástrofe atrás de catástrofe. Isso, infelizmente, tem a ver, não na minha opinião, com maldade do jornalista ou alguma coisa maquiavélica de só trazer notícia ruim. É a dinâmica econômica do mundo moderno, que mudou de assinatura para clique. Antigamente você assinava órgãos de alta confiabilidade que faziam uma boa apuração e te davam, de modo geral, avaliações mais amplas das questões. E hoje em dia, como a lógica de monetização é baseada em clique, e literalmente, se o jornalista não gerar clique, ele não tem renda para o veículo dele, ele não come. Não tem janta no dia seguinte para os filhos dele. Então ele precisa de clique. E o clique, a gente entende que notícias negativas, de modo geral, engajam mais do que as positivas. Então você tende a ver muito mais coisa negativa do que o mundo real. Se eu perguntar aqui, quem aqui já viu uma pessoa sendo assassinada na sua frente? Imagino que vai ser muito raro, muito raro. Ou Deus me viu um estupro na sua frente, muito raro. Mas se você ler as manchetes, é isso o tempo inteiro. Outra coisa é imediatista. A mídia ela tem que falar daquilo que aconteceu hoje, senão perde o interesse. E as coisas realmente relevantes não são imediatas. As coisas realmente que mudam o mundo são coisas de longo prazo. Por exemplo, o número a queda de aviões a cada década cai 30%. Nenhuma notícia vai dar isso. Essa década caiu 30% menos de aviões, mas a queda de um avião
toma as manchetes do mundo inteiro. Então você fica com aquela imagem falsa, mentirosa, de que é perigoso andar de avião, quando na verdade está ficando cada vez mais seguro. Então ela é imediatista, ela é negativa, e o terceiro ponto que completa a trinca, ela é sensacionalista. Então o que vem de notícia, o que dá o clique o homem mordendo o cachorro, não o cachorro mordendo o homem. Então a gente começa a ficar... E o nosso cérebro não foi pensado para isso. Ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, foi pensado para absorver o nosso ambiente e tentar tirar conclusões daquilo que a gente está vendo. Se o que a gente está vendo é aquele recorte distorcido da mídia, a gente vai ficar com uma visão distorcida da realidade. Por isso que eu acho que é até interessante a gente moderar ao máximo. O pessoal que é muito viciado em notícias, etc., isso vai deixar a pessoa mais rancorosa, mais irritada, e com uma visão errada da realidade objetiva do mundo, ou seja, diminua ao máximo notícias instantâneas. Tem uma pergunta aqui, que veio pelo nosso chat, inclusive o pessoal que está presencialmente ou que está em casa nos assistindo pode enviar perguntas pelo chat, que a gente tem uma equipe fazendo a seleção das perguntas e passando aqui para a gente. A pergunta é pro Alexandre, mas eu vou também estendê-la um pouco para incluir o Leandro. O Pedro Chagas, ele pergunta se ser um empresário liberal trouxe para você maiores desafios do que se você não adotasse publicamente essa posição. E eu estenderia a pergunta para o Narlock, se você ser um jornalista liberal, que se declara abertamente liberal, se é algo que você acha que te trouxe mais dificuldades que facilidades. Eu não conseguiria imaginar ser um empresário que não seguisse as minhas convicções em todas as esferas. Então, eu acredito que as pessoas têm que ser donas de si mesmo, que ninguém é dono do Gabriel, somente o Gabriel. Você é dono do seu corpo, você é dono do seu trabalho, da sua propriedade. E por essa lógica, esse princípio básico, deriva uma série de convicções, de valores. Então, eu não acho que eu teria um chapéu, olha, na minha empresa eu acredito nisso e fora aquilo. Tem que ser um todo. As minhas convicções me levam a me cercar de pessoas que acreditam na sua produção, que acreditam no seu resultado, um time maravilhoso. Ser autêntico também atrai pessoas que veem, olha, talvez tem muito funcionário que talvez não tenha a mesma visão política que eu nisso ou naquilo, mas na empresa, como em todas as esferas, eu aprecio muito o bom debate. Então, às vezes alguém manda uma mensagem lá nos chats da empresa, faz uma pergunta, não concordo nada disso. Eu falo, pô, ótimo, eu vou estar muito feliz de poder aprender com você. Me fala o seu ponto de vista, para eu poder ver se eu mudo a minha opinião também. Eu sou movido a evidências e fatos. Então, isso que acho que esse é um ponto que acho que é importante da minha personalidade. Se tem evidências diferentes daquilo que eu acredito, eu vou rever as minhas crenças. Eu acho que só ajuda. Opa, vamos lá. É interessante que rola um negócio de oferta e procura interessante com isso de jornalista liberal, que é um bem escasso, né? É muito escasso, é difícil você achar, é quase um quadrado redondo achar um jornalista liberal. Mas o fato é que aqueles poucos que existem, eles estão recusando emprego toda hora, cada hora recebem, cada semana. Eu conheço aí jovens recém-formados liberais que toda semana tem que recusar trabalho, falam, não, eu vou aqui, estou com um trabalho melhor, e vão subindo na carreira com menos de 25 anos. Inclusive, se tiverem jornalistas liberais assistindo, falem comigo, porque estou contratando, a gente tem muito trabalho e tudo isso. Eu não sei se eu gosto do jornalista ideológico, eu acabei me tornando isso com os livros e tal, mas eu aprecio aquele jornalista que ele não deixa transparecer a sua ideologia. Não sei, às vezes é meio falso, né? Me irrita um pouco aquele jornal que se diz um jornal moderado, mas quando a gente vai ver, é militante, só está com aquela casca, aquele verniz de moderação. O fato é que o jornalista de fatos, de notícias, é melhor que ele aprenda a realidade sem tentar impor a sua ideologia. É chato isso, né? Quando a gente vê uma pessoa tentando ser proselitista, né? Tentando encaixar. Hoje a gente vê muito isso. O jornalista sai da redação já com um estereótipo, né? com o que ele quer dizer, e o primeiro detalhe que a pessoa mostra, está aqui a prova do que eu quis dizer. Esse, por exemplo, teve um caso grave, que a mulher do Sérgio Moro, quando ele estava em Brasília, quando ele era ministro, ela foi num evento beneficente, num shopping de luxo em Brasília.
Um jornalista perguntou para ela lá o que ela achava do Bolsa Família, e ela disse, olha, eu acho que ele é um bom programa, mas a gente tem que pensar numa porta de saída, né, que as pessoas têm que caminhar com as suas próprias pernas. Uma opinião razoável, que a gente teria, todo mundo aqui teria. Como que saiu na imprensa? Em evento de luxo, mulher de Moro critica o Bolsa Família. Quer dizer, daí não dá, né? Então, às vezes, na época do Aécio também, quando o Aécio era candidato a presidente, tinha a Granfina a favor do Aécio. Esse era um tipo de matéria que todo mundo dava. Então, o repórter já saía da redação pensando, quero retratar de forma ridícula uma Granfina a favor do Aécio. Isso é panfleto, isso é ideologia, não é jornalismo. Também vou fazer uma pergunta do público aqui. A Maria de Oliveira está online conosco e ela gostaria de saber o que motiva vocês a continuar lutando, mesmo precisando nadar contra a corrente. E aí, estendo um pouco a pergunta para aonde esse nado vai levar, né? Quais são os próximos planos e projetos? Eu sei que o Leandro está escrevendo um livro aí, e está com o Insta do Árvore do Futuro. Alexandre, se puder contar um pouquinho dos teus próximos passos também. Acho que já é o terceiro IEE que eu prometo que eu estou escrevendo um livro aí sobre teorias muito simples, com um potencial enorme para explicar o mundo. As pessoas já estão até tirando sarro de mim, falam, você está escrevendo um livro já faz uns 5 anos e tal. Né? Mas, enfim, é o grande projeto que uma hora eu vou terminar, prometo, e vai ser um grande livro, tomara que seja, né? Um bom livro aí. Bom, tem vários projetos aí rolando. Como eu mencionei na pergunta do Gabriel, me motiva muito a caminhada. É menos o chegar e ficar olhando para trás e mais o fazer. O dia a dia me dá muito tesão mesmo de fazer. Na Multilaser estamos ampliando fábrica. Compramos uma empresa agora de mobilidade elétrica. Então eu tenho um sonho de fabricar moto elétrica no Brasil. Acho que vai ser um grande projeto. Estamos montando uma fábrica em Manaus para ser a primeira indústria 100% elétrica de motos. E muitos projetos de lançamento de produtos. Queremos levar tecnologia, ter tecnologia acessível para todo o público brasileiro. E isso, internacionalização. No ranking, agora é a hora, estou super animado para essa eleição. Nós tivemos, na eleição anterior, cerca de 8 milhões de visitantes únicos. Queremos chegar a 20 milhões de visitantes nessa eleição, ajudar os bons parlamentares que assim quiserem, todos reeleitos. Temos uma meta aí de reeleger a maioria dos bons parlamentares, que é aqueles 150 melhores do Congresso, e evitar ao máximo a reeleição dos 300 piores. Se a gente fizer isso, na nossa avaliação, a balança do poder no Brasil, que hoje é mais para porcaria do que para os bons, né? Hoje na nossa avaliação tem mais ou menos 1/3 bons e 2/3 ruins. A gente consegue virar essa balança e é tudo o que a gente precisa para virar esse país de ponta cabeça. Não precisa de 100% de bom congressista, precisa de 50% mais um. Para aprovar leis boas, demolir e revogar leis ruins, segurar eventuais mandatos populistas que possam vir por aí do Executivo. Então, o ranking dos políticos é isso. E só um pequeno detalhe, tem também um outro projeto que eu estou com o meu sócio. A gente quer criar um grande museu de ciências em São Paulo. Então, nós já temos um embrião. E, se Deus quiser, eu vou começar a obra daqui a uns 6 meses, fazer um museu de ciência infantil, que acho que é um negócio que anima muito. Tu dorme, Alexandre? Em algum momento? Dá para dar um jeito. Alexandre, queria te estar se encaminhando aí para o final do painel. Eu queria fazer uma última pergunta para ti e para o Leandro, pegando esse gancho do que você falou do Congresso, das mudanças no Congresso. A gente vê muito foco, em geral, tanto das pessoas nas suas mídias sociais, quanto de veículos de comunicação, mas também não só isso, entidades empresariais, entidades sindicais, etc. A gente vê um grande foco nas eleições executivas e a gente vê pouco foco nas eleições para o Legislativo, seja Senado, seja Câmara dos Deputados ou nas assembleias. Por que vocês acham que a eleição legislativa, a eleição do Congresso, é mais importante de ter o foco do que a do Executivo, por exemplo? E, Leandro, queria saber se você concorda com isso, qual é a sua opinião sobre o ponto. Bom, em primeiro lugar, o porquê que tem esse interesse maior, certo, Gabriel? Eleição e política, a verdade é que não é um assunto técnico.
É um assunto emocional, é um assunto de carisma, é um assunto de engajamento. E certamente quando você tem um grande embate entre 2, 3 figuras pela cadeira número 1, isso chama muito mais atenção do que uma eleição difusa, que vai eleger 513 deputados e 81 senadores. Então, chama mais atenção. E hoje nós estamos caminhando aí, aparentemente, se não mudar nada no cenário, para um segundo turno aí entre os suspeitos de sempre. No Congresso tem um agravante, que o sistema político nosso é muito, muito opaco, muito complicado. O voto proporcional, que tem um monte de candidatos. Então, por exemplo, se está lá no meu estado, em São Paulo, você vai ter 1000 rostos sorridentes na campanha, cada um com 10 segundos, fazendo slogans e jingles. Vote João pela saúde, educação e segurança. Vote Pedro pela segurança, saúde e educação. Vote Maria pela não sei o quê. Então, o eleitor se perde. Uma reforma política, como, por exemplo, um voto distrital puro, andaria muito, mas resolveria uns 80% esse problema e geraria mais clareza para o eleitor. Agora, sem dúvida, o Congresso, a segunda parte da pergunta, por que eu acredito que ele é o mais importante? Em primeiro lugar, porque o Congresso é o poder que pode destituir os outros. Então, na dúvida, quem destitui o presidente da República é o procedimento aberto na Câmara dos Deputados, depois ratificado no Senado, e quem pode destituir os ministros do Supremo, que foi mencionado aqui, eventuais abusos de autoridade, fora da sua função, erros do Supremo. Quem pode destituir o Supremo é o Senado Federal. Então, é um poder muito importante. Depois, o orçamento é aprovado pelo Congresso. Então, a grana está lá, o poder está lá, a força de destituir os outros está lá. As leis, revogar, promulgar leis, vetar o presidente, mas derrubar vetos do presidente da República. O Congresso é o centro, o coração da democracia, e no Brasil, para o bem ou para o mal, acho que mais para o mal do que para o bem, nós estamos muito centralizados. Então, o país tem quase 70%, 60%, 70% do dinheiro e da força está na esfera federal. O Brasil não é descentralizado para estados e municípios e deveria ser. Mas isso, por um lado, pode ser usado para o bem, que é como o problema está lá, se a flecha for direta no coração da fera, dá para ir reconstruindo a fera a partir do Congresso Nacional. Olha, bom, respondendo a segunda pergunta, me parece que o Congresso é tão importante porque um grande problema do Brasil é a Constituição. Como o Roberto Campos dizia, tem umas frases ótimas dele sobre isso, a nossa Constituição é um catálogo de utopias, ela é um conto de fadas. O que mais que ele dizia? Ele é uma... Enfim, qual é o problema? A Constituição ela garante tantas coisas que a gente não consegue conter o aumento do gasto público. Com o governo, com o Estado gastando cada vez mais, a iniciativa privada não consegue ter crédito barato, ela fica asfixiada. E assim, o brasileiro não conseguir pelas próprias pernas, pelo próprio trabalho, aquilo que a Constituição supostamente garantiu a ele. Então, enquanto a gente não tiver uma mudança nisso, uma tendência de diminuir o gasto público, e acabar com essa ideia de que você melhora, a Marina Helena, até do Instituto Millennium, falou muito bem sobre isso, a gente tem que quebrar esse mito de que, para ajudar os pobres, a gente tem que aumentar o gasto público, o governo tem que gastar mais. O que a gente vê hoje no Brasil o gasto público está perseverando, está fazendo a pobreza continuar no país. Então, para mim, essa é uma ideia que a gente tem que divulgar, a gente tem que começar a mostrar que esse é um mito, isso é um erro, um equívoco que muita gente de esquerda compartilha. E principal, a gente precisa eleger senadores que não têm rabo preso com o STF. Sejam de direita, sejam de esquerda, a gente precisa de senadores que não tenham rabo preso com o STF, porque senão o STF vai se incumbir de cada vez mais responsabilidade, mais direitos. Esse abuso de medidas cautelares, isso tudo que a gente está vendo agora, proibir um blog, censura prévia, isso vai cada vez crescer mais se a gente não der um toco no STF, se a gente não falar, olha, uma hora vocês vão ter que parar, existem limites para todos os poderes nesse país. Alexandre, Leandro, muito obrigado por vocês seguirem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns pelos prêmios. E estamos chegando ao final dessa primeira parte da abertura com a cerimônia de premiações.
e eu passo de volta para o Potter. Potter, está com você.